Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você absolutamente tudo que você precisa saber sobre o gesso 3D ripado, quais são os cuidados que você deve ter na hora de produzir, armazenar e transportar essas placas, espessuras, tamanhos e também as vantagens de você ter esse modelo aí no seu catálogo. Então se você quer aprender tudo que você precisa saber sobre esse modelo, fica comigo até o final desse vídeo porque não tem vídeo nenhum no YouTube que vai te falar o que eu vou te mostrar aqui hoje. Creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. Salve, salve galera! Para você que não me conhece aí do outro lado, meu nome é Rafael Olenque, eu trabalho com a produção e a instalação de placas de gesso 3D, sou empreendedor, tenho meu próprio negócio e o que é melhor, trabalho dentro da minha casa. E esse aqui é o Viver de Gesso 3D, que é o canal onde eu ajudo pessoas comuns a ganharem dinheiro através do ramo do gesso 3D e poderem transformar as suas vidas a partir disso. E eu não sei se você sabe, mas tem muita gente que me manda mensagem aqui pelo YouTube e lá no Instagram me dizendo que só com as coisas que eles aprenderam aqui nesse canal, eles conseguiram montar um negócio de gesso 3D dentro da casa deles e hoje eles conseguem ganhar dinheiro com isso. Então não perde mais tempo, deixa seu like nesse vídeo, se inscreve nesse canal e me segue lá no Instagram, @viverdegesso3D, porque toda semana eu posto conteúdo novo aqui para ajudar você a transformar a sua vida e começar a ganhar dinheiro no ramo do gesso 3D. Então é isso aí, não perde tempo, deixa seu like, se inscreve nesse canal e me segue lá no Instagram. E agora, bora pro vídeo. Bom, então vamos lá, vou começar esse vídeo aqui falando para você como que ele está estruturado para que você possa acompanhar aí o passo a passo dele. Então, em primeiro lugar, eu vou falar aqui para você sobre os tamanhos que você pode encontrar dessa placa aí no mercado. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre as espessuras e para finalizar eu vou comentar aqui com você os cuidados que você deve ter com a sua placa de gesso 3D ripado e as vantagens de você ter esse modelo aí dentro do seu catálogo. Bom, então vamos lá, vamos começar aqui falando sobre os tamanhos. O gesso 3D ripado é uma forma que você encontra em vários tamanhos diferentes quando você vai pesquisar pela compra aí na internet. E por que que isso acontece? Isso acontece justamente porque cada fabricante de forma em específico, ele tem uma máquina e um molde diferente para poder produzir essas formas aí dentro da casa ou dentro do galpão dele. Então, o que que acontece? Você vai chegar na internet e vai encontrar placas de 60 por 42, de 1 metro por 50, de 50 por 25, de 50 por 40 e de 50 por 50. Então, antes de você comprar a sua forma de gesso 3D ripado, presta bastante atenção e vê qual tamanho pode te atender melhor. Eu vou te dar agora aqui uma recomendação minha. Se você não quiser seguir, não precisa, você fique tranquilo. Às vezes você se sente melhor trabalhando com um modelo de forma específico, então isso aí você tem que ver, porque é justamente você que vai produzir e instalar essas placas, então você tem que ver o que fica melhor para você. Vamos supor que você gostou da placa, né, do molde de 1 metro por 50 centímetros e você foi lá e decidiu comprar essa forma. Por que que eu acho que você não deve comprar desse tamanho? Quanto maior a forma, mais pesada ela é e mais dificuldade você vai ter na hora de produzir, transportar e também de armazenar essas placas. E você também vai ter que tomar muito cuidado em todos esses processos, porque se você cometer qualquer erro, você vai perder uma placa desse tamanho. E quando é uma placa grande, não é aquelas plaquinhas de 29 por 29 ou de 30 por 30. É uma placa bem maior, você gastou bem mais dinheiro para poder produzir essas placas e é mais difícil de transportar também. Então se você bate, trisca, arranha, qualquer coisinha que aconteça, você vai e perde essa placa e você não consegue reaproveitar ela. Então é por isso que eu não gosto de trabalhar com placas desse tamanho. E eu acredito assim, se você puder evitar, evita, não compra de 1 metro por 50, compra placas menores, 60 por 42, 50 por 50, 50 por 40, aquelas outras também de 80 por 60, 80 por 50 também não compra, que é quase 1 metro, eu também acho bastante complicado. Então essa aqui é a primeira dica para você com relação aos tamanhos. A hora que você for comprar uma placa de gesso 3D, né, a forma de gesso 3D ripado, procura optar por tamanhos menores, não compra logo um tamanho de 1 metro por 50, porque ainda mais para você que está começando, você vai ter muitas dificuldades para produzir as suas placas. E uma outra dica que eu dou para você que também é muito importante com relação às formas, e aí pode ser qualquer forma, do modelo ripado, do modelo Zeus, não interessa qual forma é. Uma dica muito importante é que a hora que você for comprar um modelo de forma, procura comprar sempre do mesmo fabricante. Vamos supor que você
você comprou um modelo lá ripado ou floral. Você foi lá e comprou uma forma. Quando você for comprar outros moldes, procura comprar sempre do mesmo fabricante. Porque o que acontece? Como eles têm máquinas e moldes diferentes, às vezes pode acontecer de dar uma diferença de 2 milímetros, 1 milímetro ou alguma coisa do tipo, de um fabricante para o outro na mesma forma, do mesmo tamanho. Então, a hora que você vai produzir as suas placas e fazer essa instalação, pode dar muita diferença na parede do cliente. O cliente pode reclamar. Então, a hora que você for comprar uma forma do mesmo modelo, procura comprar também do mesmo fabricante para você não ter nenhum problema aí futuramente. Bom, um outro ponto que é importante a gente falar aqui é com relação à espessura dessa forma de gesso 3D ripado. Então, se você procurar aí na internet, você vai ver que dependendo do fabricante, tem várias espessuras. Tem aí de 1.3, 1.5, 2 milímetros, que é a parede do plástico. Uma coisa que eu tenho para falar para você é assim, quanto mais grosso for esse plástico, quanto mais espessa for a parede dele, no geral, mais essa forma ela vai aguentar, mais resistente ela vai ser e mais placas você vai conseguir produzir, porque ela vai demorar mais para estragar. Então, a hora que você for comprar uma forma de gesso 3D, seja do modelo ripado ou seja de qualquer outro modelo, procura prestar muita atenção na espessura dessa forma. O que eu recomendo para você? Compra formas que variam aí de 1.5 a 2 milímetros. São formas excelentes. Você pode comprar tranquilamente, que vai demorar bastante para você perder essas formas. É lógico que o tempo de vida útil dela está muito relacionado à forma como você vai cuidar dessas formas. Então, às vezes, se você for relaxado, se você deixar ela de qualquer jeito, untar de qualquer jeito, jogar, bater essas placas, elas não vão aguentar muito tempo com você. Agora, se você for mais cuidadoso, tiver mais cuidado com as suas formas, então elas vão durar muito mais. Agora eu vou falar aqui para você alguns cuidados que você deve ter na produção, na armazenagem e no transporte dessa placa gesso 3D ripado e que são muito importantes. Se você não seguir essas coisas que eu vou falar aqui para você, pode ser que você, além de perder as suas placas, perca muito dinheiro. Então, assim, com relação à parte da produção, o primeiro cuidado que você deve tomar é com o excesso de desmoldante. Então, às vezes você vai lá e acaba que quer desenformar essa placa, quer que ela saia certinha, bonitinha, bem fácil de sair, aí você vai e carca no desmoldante, passa um monte de desmoldante e acaba que deixa ali um excesso ou outro. O que vai acontecer? Quando você pegar e jogar o gesso ali, ele endurecer, você for tirar, todas aquelas imperfeições ou excesso que tiver na forma vai ser transferido para a placa de gesso e daí você pode ter certeza que você não vai conseguir vender essa placa com defeito, porque fica tudo engruvinhado, fica muito feia essa placa de gesso, ela não fica lisinha e na hora que você leva para o cliente ou na hora que ele vem ver as suas placas, ele já na hora ele não quer aquelas placas. Então, o primeiro cuidado que você deve tomar é com relação ao desmoldante. A hora que você for passar, tenta passar bem pouquinho, o mínimo necessário e tenta não deixar nenhum excesso para não prejudicar essa sua placa de gesso 3D ripado. Um outro ponto que é importante também é com relação ao ponto da massa. Procura não jogar essa massa na forma com o gesso e a água, assim, muito líquidos, né? Muito aguado. Espera dar o ponto no balde do jeito que eu ensino para você aqui nesse canal. E por que eu falo isso para você? Porque se você joga ela muito líquida, o que acontece? Formam-se muitas bolhas ali embaixo e mesmo que você bata bastante a placa, aquelas bolinhas todas, elas não vão subir, uma outra vai ficar ali embaixo e daí a hora que você for desenformar, vai ficar todas aquelas bolhas aparecendo na superfície da placa e você não vai conseguir vender essas placas também. Então, a hora que você for jogar a sua massa, procura deixar ela um pouquinho mais durinha, procura esperar dar o ponto e só depois que deu o ponto, você joga. Aí depois que você jogou, você bate ela certinha ali na mesa, para que se uma outra bolinha ficar ali embaixo, ela vai subir a hora que você bater. Uma outra coisa que eu vejo a galera errando demais quando vai produzir essas placas grandes, principalmente o ripado, é deixar um lado mais alto que o outro com o gesso. Por quê? Porque se a mesa ela não tiver completamente nivelada, o que acontece? Você vai jogar ali e ela vai tombar um pouquinho pro lado. E daí a hora que você for desenformar essa placa, ela vai ficar meio desnivelada. E a hora que você for fazer a instalação dessa placa na parede, os alinhamentos não vão bater, vai ficar super feio e o cliente vai reclamar. Então toma bastante cuidado com isso. A hora que você for fazer a sua placa, coloca gesso até a borda e depois você vem raspando com uma régua para tirar o excesso e para poder deixar ela completamente nivelada. E um outro ponto importante também na produção do ripado é não tirar essa placa antes da hora, é não fazer o processo
processo de desenformar essa placa antes do tempo. Por exemplo, foi lá, passou a mão, viu que está meio úmida, o gesso não esquentou, não endureceu completamente, então você não tira. Espera um pouquinho, espera ela ficar seca ao toque, daí você vai e desenforma essas placas. Aí tá tranquilo, nessa parte da produção você não vai perder mais nenhuma placa. Agora eu vou falar aqui para vocês um pouquinho sobre o processo de armazenagem dessa placa do ripado. Depois que você foi produziu essa placa, você tem que ir lá e armazenar ela. Então, algumas dicas que eu dou aqui para você: não coloca ela muito inclinada, na verdade não coloca ela nada inclinada na parede, procura colocar ela o mais reto possível, porque se você deixar com uma inclinação ainda que mínima, o que vai acontecer? Essa placa ela vai empenar e você vai acabar perdendo ela. E na hora que você for armazenar essas placas, tenta armazenar num local que tenha sol e num local que seja ventilado, que é para essa placa possa perder água naturalmente e ela possa secar o mais rápido possível. Tenta não deixar de forma alguma num ambiente que é escuro, úmido e fechado, porque daí você vai ter muita dificuldade para poder secar as suas placas e pode ser que você perca ela por alguma coisa que aconteceu ali, como por exemplo, elas vierem a embolorar, porque acontece demais, principalmente se você deixar uma placa colada na outra. Bom, agora eu vou falar aqui para você um pouquinho sobre o transporte dessas placas. Às vezes não parece, porque eu não mostro muito no canal, mas eu também trabalho bastante com essas placas grandes. Quando a placa é grande, você tem que ter em mente que você não vai conseguir colocar essas placas dentro de caixas, então você vai ter que levar elas soltas no carro. Aí o que acontece? Você tem que tomar bastante cuidado, tem que travar elas certinho. Por quê? Porque se elas ficarem se mexendo dentro do carro, batendo uma na outra, pode ser que elas cheguem na casa do cliente machucadas e também pode ser que elas quebrem no meio do caminho. Então a hora que você for carregar as placas aí dentro do seu carro ou chamar um frete para levar para outro lugar, toma bastante cuidado para você não cometer nenhum erro e danificar essas placas, porque tem cliente, galera, que é muito chato. Os clientes eles não ficam com placas riscadas, estragadas, eles não querem, mesmo que venha acontecer de dar algum recorte ou outro na parede, que sempre acontece. Então não teria problema nenhum vender essas placas desse jeito para eles, só que eles não aceitam. Então, a hora que você for fazer o transporte, vai aí, coloca da melhor maneira possível dentro do seu carro, dentro do freteiro e amarra bem essas placas, trava tudo certinho para você não ter nenhum prejuízo futuramente. E galera, vamos falar aqui agora de uma das melhores coisas com relação ao Gesso 3D ripado, que são as vantagens de você ter esse modelo aí no seu catálogo. O Gesso 3D ripado, ele é um modelo que pelo menos hoje em dia a galera procura demais. E por que isso acontece? Porque antes o ripado o pessoal só encontrava em marcenarias. E em marcenaria, isso aí é muito caro, gira em torno de 800 a R$1.000 um metro quadrado para uma marcenaria e aí instalar na sua casa. Só que depois veio o gesso, o pessoal começou a produzir essas formas do ripado e agora os clientes eles têm a oportunidade de, em vez de colocar de madeira, colocar de gesso e fica praticamente a mesma coisa se o trabalho ele for executado de uma maneira excelente. Então se você for lá, produziu as suas placas do jeito que eu falei aqui para você, não deixou desnivelada, não colocou pouco gesso de um lado, muito gesso do outro, elas ficaram completamente retinhas, a parede do cliente tá reta, parece muita coisa, mas dá certo, se você fizer certinho dá certo. Aí você vai e a hora que você coloca essas placas na parede, fica perfeito. A única coisa que falta fazer aí é pintar. E depois que você pintou, fica praticamente a mesma coisa do que um ripado de madeira. Um outro ponto positivo do ripado de gesso é que essas placas, elas saem barato, tanto para o cliente que vai comprar, quanto para você que é fabricante e que vai fazer. Porque, por exemplo, para mim, eu tenho aqui uma forma que ela é 60 por 42. E para eu produzir cada uma dessas placas do modelo ripado, sai para mim a R$2,80. E eu posso vender um metro quadrado aqui por um valor que varia entre 40 e 50 reais, ou seja, eu consigo vender aí mais ou menos de 10 a 12 reais cada placa. Então eu gasto R$2,80 para fazer e consigo vender essas placas de 10 até 12 reais. E daí pode parecer meio caro para quem está comprando, que é o cliente. Só que a outra opção que o cliente tem, como eu falei para vocês, é a marcenaria. E a marcenaria cobra de 800 a R$1.000 e só se for instalado. Não tem como você comprar esse ripado separado e você mesmo instalar na sua casa. E assim, quando eu vou instalar, sai na faixa de 100 a 150 reais um metro quadrado com tudo pronto, com o pacote completo, material e mão de obra. Então acaba que de 150 reais para R$1.000, que é o que a marcenaria cobra, sai muito mais barato. Então para você que faz, é uma super vantagem, porque você gasta muito pouco gesso para fazer. E para o cliente que compra, também é uma grande vantagem. Por quê? Porque ele vai estar pagando bem mais barato do que numa marcenaria. Além de todas essas vantagens, tem um ponto positivo também, que essas placas, como elas são grandes, é mais fácil de você instalar na casa do cliente. Por quê? Porque você consegue instalar mais rápido. Então, em pouco tempo, você consegue fazer toda uma instalação. Porque imagina só, se você tivesse
um ripado de 29 por 29. Se você pegasse uma parede de 10 metros quadrados, você ia precisar de 120 placas. Então você ia precisar ir até a casa do cliente e colar 120 placas na parede. Se você usa, por exemplo, um ripado de 50 por 50 ou de 60 por 42, são só 4 placas por metro quadrado. Então, para fechar uma parede de 10 metros quadrados, você vai precisar só de 40 placas. Então, dá para você ver aí que é muito mais rápido. E um outro ponto importante também dessas placas grandonas, o ripado inclui dentro delas, é a parte do acabamento. Como tem menos juntas, você consegue fazer o acabamento mais rápido, você consegue passar o rejunte ali muito mais rápido para poder deixar essa parede pronta e terminar o seu serviço muito mais cedo. Quando as placas elas são pequenas, é bem mais complicado, porque você perde muito tempo na parte da instalação e na parte de rejuntar todas essas placas. Bom, galera, então esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que realmente você tenha gostado. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever nesse canal e me seguir lá no Instagram, porque você não sabe, mas dá muito trabalho fazer esse vídeo aqui pra você. Então, se você puder fazer essas 3 coisinhas, vai me ajudar demais. Eu vou me despedindo de você por aqui. Fica com Deus e até mais. Creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating.